E esse sol, essa lua, e essas 11 estrelas, elas vão simbolizar aqui os irmãos de José, o pai e a mãe de José. Eu estou dando uma introdução aqui porque depois eu quero pregar aquilo que Deus trouxe no coração. Por que você vai entender por que esse texto? Diz alguns estudos que vai ter agora do capítulo 12 de Gênesis, aonde começa a peregrinação de Abraão, juntamente com o povo. No capítulo 15, diz, alguns estudos estavam lendo, que mais ou menos o povo começou ali, a escravidão do povo, mais ou menos 30 anos. Só que passou a geração de Abraão e veio a geração de Jacó. E diz que agora, daqui à frente, mais ou menos, agora começa no capítulo à frente aqui, mais ou menos 400 anos, o povo agora se torna escravo no Egito. E a Bíblia nos relata que José agora ele vai, através desse sonho, ele vai começar a sua trajetória. Diz a Bíblia que Jacó amava mais José porque era filho da sua velhice, mas isso vai gerar um ciúme no coração dos seus irmãos. Veja bem, nós temos que estar preparados para tudo, pastor Josué, pastor Deus. Infelizmente, quando você começa a fazer algo a Deus, vai ter ciúmes, vai ter levantes, mas quando Deus faz a promessa, Ele é fiel para mim. Diz a Bíblia, o salmista, no Salmo 91, verso 7, ele faz uma promessa para aqueles que são fiéis a Deus. Agora ele fala que 1000 pelo seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Isaías ele vai dizer assim: olha, aleluia, ferramenta forjada contra nós não vai prosperar. A Bíblia vai falar, aleluia, para João Batista: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas hoje é importante nós entendermos que nós seremos vitoriosos pela nossa perseverança. Nós vamos chegar, aleluia, a qual Deus nos chamou, aonde Deus colocou para nós chegarmos, que as nações celestiais, a qual foi cantada nesta noite, aleluia, choro, porque Deus, aleluia, estimará de nós coisas lágrimas. Mas vai chegar lá, meu amado, vai ter batalhas, vai chegar lá, vai ter guerras, vai chegar lá, vai ter sofrimento, mas bem-aventurado aquele que persevera. Bem-aventurado aquele que vai até o fim. Daniel no capítulo 12, aquele que for fiel até o fim será salvo. Então, irmãos, aqui nós vamos ver, eu estou dando uma introdução. Começa agora a caminhada. José sofre situações na sua vida. Por quê? Porque Deus deu a ele o sonho. José vai sofrer levantes com os seus irmãos. José vai ser lançado no calabouço, na cisterna. José vai ser vendido ao Egito. José vai ser preso. E a Bíblia diz, irmãos, que José, em tudo isso, José foi fiel. O segredo da nossa vitória é ser fiel a Deus. O pastor Ney está aqui mais ou menos há 18 anos, é isso? 18 anos. Eu estou aqui há 17 anos.
quer ganhar almas do reino. José agora está preso, irmãos, dentro de uma cadeia. E agora, Faraó agora vai ser perturbado por sonhos. Deus é fiel. E a Bíblia diz que agora, Faraó ele não aceita ninguém. Para quê? Para que venha desvendar os sonhos dele. E agora o copeiro que estava preso lá no lugar que conheceu José, mas ele sabe. E agora ele vai falar assim: Senhor, tem um homem lá na prisão. Que revelações. Ele vai se colocar perante Faraó. Faraó falou assim: peraí, fiquei sabendo que você é o cara de revelações ou não? Eu não. Meu Deus, que cara. José reconhece a soberania. José reconhece que Deus é soberano. José reconhece que não é nada, porque Deus é tudo. Aleluia! A primeira coisa que nós temos que ver em nós é espírito de humildade. Porque a Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas Ele dá para os seus humildes. É Deus. Aleluia! E agora nós vamos nessa história. José agora, Deus Faraó começa a falar nas rocas, nas espigas gordas, nas asas cavadas. E agora José vai falar assim: olha, Deus mostrou aqui 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de pobreza. Aleluia! O Egito era considerado um país, a maior potência da época. E olha que interessante, os irmãos de José levaram José para o Egito, tentando fazer o mal, mas aproximou José da sua glória. Diz a Bíblia agora que o Faraó fala assim: peraí, não tem um cara melhor para governar o Egito como você. Ele coloca o anel na mão de José, e José agora do lixo ele vai para o lixo. Porque Deus, quando exaltar, ninguém impede a exaltação de Deus. Aleluia! José começa a governar. Deus vai dando estratégia para José. Fala para o seu irmão: Deus é Deus de estratégias. Fala para ele. E a Bíblia diz, irmãos, que José agora começa a estudar Deus. Começa a cuidar do Egito. 7 anos de fartura. José juntando. De repente agora vai começar a se cumprir a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, Ele garante a promessa. Quando Deus fala, Ele garante aquilo que Ele falou. E diz a Bíblia que, aleluia, agora vem o momento de decadência. E Jacó, juntamente com o seu povo, ele estava em Canaã sofrendo, passando por necessidade. Já não chove mais, a terra não pode plantar, já não tem mais como o povo colher mais. Por quê? Porque se Deus manda chuva, a terra está rasa, não tem como mais. E de repente agora Jacó une os seus irmãos e fala assim: olha, vocês vão pegar, eu estou aqui todo desafio para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, você vai pegar agora algumas pratas ou um ouro e vai comprar lá no Egito. Vocês vão comprar grãos para nós. Diz a Bíblia que eles vão comprar alguns grãos. E agora vai chegar perante José, o governador do Egito, porque ali já se passaram anos. José já não era aquele jovem mais, ele mudou a sua aparência. E agora está todo mundo ali prostrado perante José para comprar grãos. E quem estava lá? Os seus irmãos. E aí se cumpre Gênesis capítulo 37, a qual 11 estrelas e os molhos agora se mostram. Mas se os irmãos entenderem essa história, José, quando ele foi lançado dentro ali da cisterna, eles pegaram a túnica de José, mataram um bicho, um animal no campo, colocaram sangue e levaram Jacó para lá. Eu
E de repente agora José dá um banquete e manda chamar os seus irmãos. Olha que interessante. Os mesmos que fizeram mal para José, mas foram os mesmos que o próprio José falou. Sabe por quê? Porque mal você não paga com mal. Mal você paga com bem. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou orar para Deus matar fulano, eu vou orar para Deus matar ciclano, para isso. E seu orações tem que ser, Deus, seu oração, ora para Deus, abençoa ele, para Deus as contas, para Deus o raiva. A Bíblia diz que nós temos que dizer aquele que nos maldize. E aí José agora se manifesta. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou do irmão de vocês, agora vocês têm nada contra mim. Mas espera aí, fica tranquilo. Eu não vou pagar na minha moeda. E aí agora vai ter arrependimento. Porque eu aprendi na minha caminhada com Jesus que o mal nunca vai vencer o bem. Nunca. O mal nunca vence o bem. Você não foi chamado para maldizer. Eu não fui chamado para maldizer. Nós somos chamados para abençoar. É Deus. Abençoar. Glória a Deus. E a Bíblia, ela vai dizer que agora José fala, olha, faz o seguinte, traz meu pai Jacó, traz o povo e vem para o Egito, eu vou conversar com Faraó, aqui eu vou cuidar de vocês. E aí começa o cuidado de Faraó, cuidando do povo de José. Deus sempre vai cuidar do seu povo. E o pastor João, Deus sempre vai cuidar. O senhor está começando aqui estreito, mas se Deus mandou ligar, e vai vir da onde o senhor mesmo imagina. Vem da onde mesmo a gente imagina, irmão. Quem cuidou do profeta, né? Lá no deserto, né? Não foi pessoas grandes, foi pessoas pequenas. E agora, a Bíblia diz que agora eles vão viver uma vida boa com ele. Todo o povo de Deus, Jacó, aí Jacó conhece, né? Ele volta a rever José, José ali que já tinha netos. Mas o que me chama a atenção, que no capítulo 1 de Êxodo, ali também no Egito, os irmãos entenderam, ali Moisés também viveu. Mas o que me chama a atenção no capítulo de Êxodo, no capítulo 1, os irmãos em casa, diz a Bíblia, que agora vai morrer. Jacó já foi, já morreu. Vai morrer agora José, e vai morrer infelizmente o Faraó. E no capítulo 1 de Êxodo, a Bíblia diz que derrota o Faraó tirando a sua. E a Bíblia diz que agora ele começa a jogar jugo nas costas do povo. Começa a trazer o peso de mais trabalho. Qual era o medo dele, pastor? O medo dele era que o povo, se houvesse uma guerra, do jeito que Deus estava dando perseguindo ao povo do Egito, o medo dele era que o povo se unisse com seus inimigos e tomasse a Egito para ele. Porque, aleluia, eu costumo dizer que a igreja, o povo de Deus, é igual omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Então assim, omelete, quanto mais você bate, mais cresce. Então assim, irmão, o povo de Deus, quanto mais é perseguido, mais Deus cresce o povo. Pastor, você se perseguido, se prepara para ver que morre. A Bíblia diz que quanto mais Faraó jogava junto pesado do povo, mais Deus abençoou o povo. Capítulo 1 de Êxodo. Já estava salvo. A Bíblia diz que agora o povo começa a acabar. 9 quanto? Começa a acabar. Os irmãos conhecem a história de Moisés. Diz, eu estava lendo, alguns estudiosos dizem que Moisés, ele viveu 40 anos no Egito, aprendendo toda a cultura do Egito, aprendendo toda a área do Egito. Mas vai chegar um determinado tempo que Moisés
por matar o soldado, ele vai fugir. E diz também, alguns estudos, que agora, além de ele ficar 40 anos no Egito, aprendendo, né, tudo ali no Egito, agora ele vai para o deserto. E diz também que 40 anos ele vai viver no deserto. Porque muitas das vezes não é só teoria, tem que viver na prática. Para de viver de milagre dos outros. Ah, porque eu glorifico a Deus, porque eu vi que Deus era pastor dele. Eu glorifico a Deus, porque eu vi que Deus era pastor disso. Então, pastor, fica chorando. Viva o seu milagre! Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui nessa noite. Eu não vim aqui trazer chave de carro. Eu não vim trazer chave de milagre. O pastor ele quiser chamar um pouquinho mais, eu estou entendendo. Mas Deus é fiel. Eu estava conversando com o pastor esse dia. O evangelho é liberado, o evangelho é corrompido. É verdade. Agora muitas pessoas estão só preparadas para as coisas boas. Se preparam para os dias maus, meu irmão. Se preparam para os dias maus. Porque Jesus fala, revestido de toda a armadura, para que possais resistir os dias maus. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 12, Paulo fala assim: eu estou instruído em todos os meus dias, tanto nas coisas boas quanto nas coisas más. Aleluia. Os dias maus está aí, a perseguição está aí, o sofrimento está aí. E eu vi um pastor falando esses dias, e ele fez uma pregação que Judas traiu Jesus por 30 mulheres de prata. E ele explicou ali o valor daquelas moedas. Era coisa grande, não. Coisa grande. Quer dizer, a carne decisória. Mas aí ele começou a falar assim: hoje o povo está traindo Jesus por qualquer coisa. Por poucas coisas estão traindo Jesus. Ah, porque Jesus não quer me abençoar. Ah, porque Jesus não quer fazer minha vida. Ah, porque Jesus não quer outra porta. Aleluia. Não, agora Deus não é aquilo que Ele pode te dar. Agora Ele é aquilo que Ele é. Meu Deus. Ele é fiel. E a Bíblia diz que no capítulo 3, vou estar encerrando, rapidinho. A Bíblia diz que no capítulo 3, agora Deus vai falar com Moisés. Moisés está passando a ovelha de cheiro do seu sogro. E todos os dias a mesma coisa, só que esse dia foi diferente. A Bíblia fala de uma árvore chamada sarça, era uma árvore seca. E agora, de repente, ela começa a pegar fogo, mas ela não se queima, ela não se consome. E agora Deus fala: Moisés, Deus está chamando pessoas aqui. Moisés, glória. Glória a Deus. Aí ele entendeu a voz: Senhor, eu vou dar contigo para trás. Mas primeiro você precisa tirar as sandálias dos seus pés, porque onde você está é correr por terra santa. Muitas das vezes não recebemos, porque chegamos à presença de Deus de qualquer maneira. Eita glória. Deus, glória a Deus, por tudo, igreja. A Bíblia diz que Moisés começa: ah, Senhor, mas eu não sei falar direito, eu sou bravo. Deus mandarão pessoas arrumando pretexto para não fazer aquilo que Deus quer. Pessoas arrumando pretexto para não servir e obedecer a voz de Deus. O que você precisa, Moisés? Te dou tudo. E aí agora Moisés vai para o Egito libertar o povo. Começa a história.
E os irmãos conhecem as pragas, e aí começa a acontecer, e vem praga de gafanhoto, e vem praga de rã, e vem pedra, chuva de pedra, e as coisas começam a acontecer no Egito. Mas uma coisa que me chama a atenção, pastor, eu nunca vi a Bíblia falar que o diabo, ele deixou o coração falar. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. É uma diferença. Para de dar glória para o diabo. Para de ficar exaltando o inimigo. Ah, pastor, porque o inimigo está fazendo isso? Porque para isso. Nosso Deus, ele é soberano.